Salve, salve, nação rubro-negra. Olha só, daqui a pouquinho já começa mais uma rodada de Libertadores e antes que comece os jogos importantes, inclusive mais tarde Botafogo e Palmeiras, venho aqui falar sobre a lista de relacionados, os jogadores que chegaram à Bolívia e, obviamente, todos os que embarcaram a gente vai trazer aqui para vocês com algumas surpresas e também com algumas ausências, além de uma provável escalação que foi definida no treino de hoje. Tem também notícia atualizada do esporro. Isso mesmo que você ouviu. O nosso lateral direito, Wesley, tomou um esporro do técnico Tite e eu vou explicar isso aqui para vocês. Além disso, negociação por Carlos Alcaraz, que vem avançando, e o Victor Hugo aí já sendo possivelmente uma moeda de troca. Tem notícia sobre Reinier. Será que o Reinier poderia estar voltando ao Mengão? E lateral direito, já que o Wesley ficou, até onde vai o interesse ainda do Flamengo no Gaston Martirena? Também traremos obras do Ninho, tudo isso e muito mais nesse giro de informações agora no canal Visão Rubro-Negra. Você que está chegando, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal. Vai subindo o seu like, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilhe. Vamos, que tem muita coisa para trazer para vocês. Primeiramente, Libertadores, o Mengão chegou agora nesse fim de tarde para início de noite lá em La Sierra, local onde os jogadores e a comissão técnica estará concentrado. Lembrando que amanhã de tarde eles embarcam para La Paz e vão chegar por volta de 7 horas, 7 e pouquinho, algumas horas antes para o confronto. E a lista de relacionados dos que embarcaram foram Rossi, Matheus Cunha e Lucas Furtado. Esses são os goleiros. Zagueiros, Davi Luiz, Léo Pereira, Cleiton, Léo Oxis e Fabrício Bruno. Lateral direito, Varela e Lucian. Olha aí, Lucian, que é da base, hein? Foi para a viagem. Laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Carbone. Lembrando que Carbone é zagueiro de origem. Meias, Gerson, Lohan, Igor Jesus, Everton Araújo, Victor Hugo, Pulgar, De La Cruz e Fabiano. Fabiano também da base. E atacantes, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então, essa foi a lista de relacionados para os jogadores que buscarão, se Deus quiser, essa vaga para as quartas de finais. E de acordo com o GE, uma provável escalação para amanhã é o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton. Na segunda linha, Pulgar, Léo Oxis, De La Cruz e Gerson. E no ataque, Luiz Araújo e Carlinhos. Essa é uma provável escalação. Lembrando que dessa escalação, a única coisa que eu mudaria seria o Bruno Henrique no lugar do Carlinhos. Então, Bruno Henrique começa no banco, Carlinhos titular e Léo Oxis titular na volância ao lado do Eric Pulgar. E amanhã, obviamente, a gente vai ter o nosso pré-jogo que ainda vai detalhar bastante sobre a Libertadores. O Wesley, que não viajou, foi cobrado, segundo o Globo Esporte, pelo Tite na frente de todo o elenco pelo mau comportamento após a derrota para o Botafogo. Isso porque a gente sabe, o Wesley foi para uma boate no último domingo e, além de beber, ele fumou aqueles cigarros eletrônicos, porque ele estava comemorando uma despedida e ele pensou que não atuaria mais. E aí o Tite chamou a atenção dele, porque, de uma certa forma, é compreensível ele ter ficado descontente pela negociação não avançar, mas as atitudes dele, segundo o treinador, não foram coerentes, porque o Tite ainda contaria com ele, e aí, por conta desse comportamento, ele meio que ficou de fora. A questão do doping também é algo para ser repensado, e agora o Flamengo está, de todas as formas, tentando encontrar uma proposta semelhante com o que acabou de receber. E os empresários do Wesley não desistiram, tá? Estão na Europa e vão buscar um outro clube para ele, e a gente vai seguir aguardando todos esses detalhes, porque o clima do Wesley com o treinador e com a diretoria não é das melhores, porque ele deixou bem claro o quanto ele ficou insatisfeito por não ser vendido. Saindo do Wesley, indo para o Victor Hugo e Carlos Alcaraz, porque uma notícia tem a ver com a outra. O Flamengo já está dando alguns passos importantes para conseguir o seu segundo reforço ainda nessa janela. Trata-se do Carlos Alcaraz, do Southampton, e as negociações estão sendo caminhadas de forma satisfatória. Os ingleses subiram aquela pedida tradicional para 25 milhões de euros. O Flamengo continua insistindo nos 18, oferecido lá na primeira, e hoje teve um retorno positivo, segundo o GE. Os ingleses cederam, mas o Flamengo vai ter que ceder também. Isso porque o Southampton continua batendo na tecla
a inclusão ou do Victor Hugo ou do zagueiro Iago. Com isso, o Flamengo pensou e concordou usar Victor Hugo, que iria em definitivo como moeda de troca. As conversas com os representantes do jovem foram consideradas positivas até o momento. O atleta quer jogar a Premier League, quer viver uma experiência internacional e já tem feito aí, né, curso de inglês há um bom tempo. Então, ele já está preparado para essa nova etapa na sua carreira. Alguns ajustes e alguns detalhes ainda são necessários, mas o entendimento até aqui de todos os envolvidos é que a negociação evoluiu positivamente para um desfecho feliz. Então, possivelmente, vai ter uma troca com uma diferença considerável paga entre Victor Hugo e Carlos Alcaraz. E já quero saber a sua opinião. Essa troca é válida? Carlos Alcaraz, mesmo se chegar por próximo de 18 milhões de euros, é uma compra bem paga pelo Flamengo? Vale a pena o investimento? Coloque aqui abaixo o seu comentário. Tinha saído também a notícia no GE, atrelado a essa do Victor Hugo, sobre meia, sobre ataque, a questão do Renier. O Renier, nitidamente, ele está sem espaço no plantel do Real Madrid e automaticamente ele deve ter um destino muito longe da Espanha. O Flamengo tem monitorado de perto a sua situação, porém, o Norwich da Inglaterra também está interessado. E o Real Madrid quer emprestar ao clube inglês, ao invés de fazer ele voltar ao futebol sul-americano. Se essa negociação se concretizar, o Flamengo tentará não se concretizar, se a negociação não se concretizar, o Flamengo tentará com uma nova investida para ter ele ainda nessa reta final. Lembrando que a janela fecha dia 2 de setembro. Então, ainda, né, tem uma semana e alguns dias, mas o tempo está ficando apertado e o Flamengo vai precisar correr para tentar suprir algumas ausências e algumas lesões de jogadores. Hoje também foi falado, através do portal argentino Diário Olé, sobre o lateral direito Gaston Martirena, eles que pertence atualmente ao Racing, e o Flamengo tinha colocado uma proposta na mesa de 4,5 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. E aí a informação do Diário Olé é que o Racing aceitou essa proposta. O único empecilho nesse momento está sendo a forma de pagamento, porque o Flamengo quer fazer aquelas inúmeras parcelas e o Racing quer menos. Porém, hoje à tarde, o Mauro César trouxe a informação que o Flamengo pensou no Gaston Martirena, né, para a reposição do Wesley, mas como o Wesley possivelmente não irá mais sair, isso ainda está sendo posto em dúvida, por conta do desfecho que a gente conhece, o jogador do Racing, né, o Gaston, que é também lá do Liverpool, que veio do Liverpool de Montevidéu, a princípio saiu dos planos rubro-negros. Já pensou se o Flamengo chegar lá, agora que o Racing topou e falar, olha, Racing, pensando bem, eu retiro a proposta, não tenho mais interesse. Cara, que papelão, se isso acontecer mais uma vez, mostra cada dia mais e comprova cada dia mais a incompetência por parte da nossa diretoria. Gaston já tem 23 para 24 anos de idade, é um lateral muito agudo, arrebentou no Liverpool no ano passado, no Liverpool do Paraguai, do Uruguai, e agora está no Racing também titular absoluto. Uma informação importante, mudando de assunto, indo para as obras do CT Ninho do Urubu, o Flamengo está com algumas obras para 3 campos lá no Ninho. Com isso, um planejamento foi traçado, localizado lá em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e nesse local passou um processo de modernização nos últimos anos e deverá ter novas ampliações. Com a compra de 2 terrenos que o Flamengo fez, serão incorporados à estrutura principal e o planejamento prevê mais 13 campos, sendo um deles para o mini estádio. O plano trabalha com ampliação tanto do módulo profissional quanto do módulo da base. Com isso, o terreno de 10 mil metros quadrados ficaria no módulo profissional. E o Flamengo pagou 4,5 milhões de reais. E aí o Flamengo também comprou um terreno de 20 mil metros quadrados. Esse aí se transformaria em mais 2 campos para a base. Um para as medidas oficiais e outras para as medidas não oficiais. O Flamengo já iniciou essa parte e já é possível, inclusive, acessar até alguns setores ali da instalação. As obras, a princípio, estão em estágio inicial. Enquanto isso, o Flamengo destinou a sua equipe de segurança para monitorar o local e o Ninho do Urubu, que já conta com 9 campos, será distribuído proporcionalmente para o profissional e também
para a base, tá? E aí a gente também vai acompanhar até a questão lá de campos reduzidos, de gramado sintético, todos esses detalhes a gente vai correr atrás para trazer aqui para vocês. Além disso, o Flamengo tem um interesse em outros terrenos e, inclusive, está em pauta a compra do terreno que fica exatamente na entrada principal do CT, que é do outro lado da rua. Então, o Flamengo querendo ser mais grande do que nunca, e isso é um ponto muito positivo e a gente vai trazendo as informações para vocês. Então, chegando aqui rapidinho para trazer isso, amanhã estaremos de volta com mais informações e com o nosso pré-jogo 11h40. Eu espero todos vocês. Não se esqueça, amassa esse like, hein? Amassa o like, se inscreva aqui no botão do Visão Rubro-Negra. Saudações, isso aqui é Flamengo e até